Fala galera, chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal e hoje nós vamos trazer aí um conteúdo super importante para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela, corrida pelo título. Tá aí a sequência aí de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Todas as sequências são dificílimas. Nós vamos analisar uma a uma aí. Vamos trazer um vídeo sensacional que nós vamos reagir a ele agora. Então já chega com o dedo no like, se inscreva no canal que é sempre importante. Nos ajude a chegar a 10k. Então bora para o conteúdo. Tá na tela aí as sequências dificílimas de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Na sequência, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então, bora que bora pro vídeo aí que tá sensacional. Bora que bora reagir ao vídeo. Título, hein? A sequência de partidas aí, dos três postulantes nesse momento, as equipes que estão destacadas na competição. Vou começar com o Flamengo, que é quem está liderando o brasileiro hoje. Eles enfrentam o Estudiantes nesse meio de semana pela Libertadores. Depois pegam Corinthians, Cruzeiro, ó nós aí. Corinthians é fora de casa, o Cruzeiro é em casa, né? No Maracanã, no caso. Jogam contra o Bahia fora, contra o Botafogo fora de casa, também no Rio, né? Os dois são cariocas. Palmeiras em casa, olha esse confronto direto, e Fortaleza. Aí aqui a gente pode até, se quiser, desconsiderar o Estudiantes aí, porque é outra competição, né? Mas a sequência do Flamengo aí de 6 jogos no Brasileiro: Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza. Pormenorizando, quantos pontos no Brasileiro que vocês calculam para o Flamengo aí? Caraca, a sequência não é fácil, não, hein? Na verdade, a sequência dos três não é nada simples. Olha, eu, assim, tenho uma certa desconfiança aí em relação ao resultado positivo do Flamengo contra o Corinthians. É o que seria bom pra gente, um tropeço. Um ponto, aí a gente, obviamente, tem condições de tirar pontos do Flamengo no Maracanã. Caramba, difícil. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo tem um bom potencial de perder pontos contra Corinthians, Cruzeiro e até mesmo Palmeiras. De resto, eu acho que o Flamengo vence os 3 jogos. Mas Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras são jogos que eu acho que o Flamengo vai perder pontos. É de olho no confronto direto e nos clássicos. Eu não acho, viu, galera, que o Flamengo vai ter vida fácil aí contra Botafogo e Bahia fora, não. Até mesmo porque o Flamengo vai vir de sequência duríssima aí, são os jogos contra o Estudiantes, na pressão aí para classificar a Libertadores, depois um jogo dificílimo contra o Corinthians na casa do Corinthians e o Cruzeiro também, que não vai ser jogo fácil. Depois dessa sequência dificílima, são 2 jogos fora de casa, Bahia e Botafogo, que é outro clássico. Eu não acho que vai ser tão fácil vencer esses dois times, não. Acho que são dois possíveis tropeços do Flamengo. Também, que eu acho que são bastante importantes aí para essa sequência, né? O Flamengo acabou de perder ponto contra o Vasco, é um jogo que você não imaginaria ali, né, que fosse perder ponto o Flamengo, mas um clássico é diferente. O Palmeiras tem pela frente um clássico contra o São Paulo também, né? Recentemente, o último jogo que o Palmeiras não venceu foi um clássico contra o Corinthians, então isso pode impactar. O Cruzeiro recentemente, né, tá bem nos clássicos, então a gente pode ali, né, considerar que o Cruzeiro pode vencer esse clássico, mas também é um jogo para se ficar de olho, não pode nunca menosprezar, né, esse fator. E os confrontos diretos também, né? O Cruzeiro agora pega os dois fora, né? Teve aí essa vantagem de pegar os dois em casa no primeiro turno, acabou vencendo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, o mesmo placar de 2-1, e agora é fora. Mas o Cruzeiro vem com uma campanha fora de casa também muito boa, né? Apesar de ter se tornado agora o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Difícil, mas se fosse para apostar em perda de pontos, apostaria em perda de pontos de Palmeiras e Flamengo no confronto direto entre os dois, e também nos clássicos acho que tem mais chance aí. Ei, mas estou até pensando mais precisamente em termos de pontuação, aqui são 18 em disputa, né? Acho que o Flamengo pode pontuar aí na casa de 11 pontos, né? Estou aí contando com vitórias contra
Bahia, Botafogo, Fortaleza seriam 9 pontos, o empate contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro, na verdade 12 pontos, contra o Cruzeiro um empate, mas torcendo pela vitória do Cruzeiro, e contra o Corinthians um empate também, então 12 pontos. Eu acho que esse Flamengo e Botafogo aí, por mais que o Botafogo não esteja bem, eu acho que é uma potencial casca de banana também, viu? E uma coisa que até chamaram a atenção no chat aqui, né? O Bahia que a gente ganhou, né? Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras vão jogar lá em Salvador contra eles, né? E assim, o Bahia não tá no melhor momento, mas é um time chato de se enfrentar também, né? E o Cruzeiro ganhou no sufoco, né? O Cruzeiro ganhou Sim. virando o jogo, muito difícil e tal. Bahia pode estar ali na briga também do G4, né? Acho que talvez que o Cruzeiro ganhou do Bahia, ficou meio passando por baixo do radar, mas é um time muito difícil de se enfrentar também. Botafogo tá brigando por G4 também, o São Paulo, e aí, se sair da Libertadores também, que pode acontecer, tá brigando ali para G6 também, então fica de olho. Não é time fácil não, viu? O Cruzeiro que tem ali, né, os confrontos em teoria mais fáceis porque pega times da parte de baixo da tabela, né? O Flamengo, eu acho que tem aí potencialmente um duelo que pode ser fácil ou acessível, que é contra o Fortaleza, né? É difícil imaginar que lá na 30ª rodada o Fortaleza tenha reagido ao ponto de estar próximo de sair da zona. Agora, de resto, não tem jogo simples, realmente. O Bahia tem essa questão de não estar numa boa fase, estar convivendo com muitas lesões, Botafogo alternando, o próprio Corinthians também, que na última rodada perdeu para o Sport fora, mas é sempre forte como mandante, né? Mas jogo simples aí para o Flamengo, eu acho que potencialmente só contra o Fortaleza. De resto, são jogos pesados. Agora, no caso do Palmeiras, o Palmeiras é interessante contra o Vasco, que costuma ter muito trabalho contra o Vasco, até mesmo jogando em casa. Talvez o jogo contra o Bragantino seja aí o mais. A sequência do Flamengo, gente, ela é tão difícil, é tão complicado para o Flamengo pontuar em muitas partidas seguidas aí, que assim, o Flamengo, os jogos que são em casa, são nada mais, nada menos contra o Palmeiras e Cruzeiro, que é com quem ele está brigando pelo título no momento. E os demais que são fora de casa, né, são adversários muito difíceis, como o Corinthians, né, que vai vir aí logo após aí um confronto com o Estudiantes do Flamengo, né? Depois aí o Bahia fora de casa, o Bahia também tem pretensões do campeonato, e um clássico contra o Botafogo também, que é fora de casa. Então, assim, o Flamengo tem grande chance nessa sequência de 6 jogos aí ser uma das piores sequências do Flamengo dentro do campeonato, o que pode aí ser bom tanto para Cruzeiro quanto para Palmeiras também. Então eu acho que sim, a sequência do Flamengo é a pior mesmo, e assim, eu não acho que o Flamengo vá pontuar muito não. Então, o Flamengo tem um grande elenco, mas eu acho que o Flamengo vai se complicar nessa sequência de 6 jogos. Acessível para o Palmeiras, né? E no caso do Cruzeiro faz muito sentido o que o Arthur falou, né? A gente tem aí um possível cenário do Cruzeiro enfrentando 4 times, na verdade, estão na parte de baixo, né? Vasco, Sport, Atlético e Fortaleza. Então, dos 6 jogos, o Cruzeiro tem aí 4 partidas que não são confrontos diretos, né? O que eu considero muito importante para essa fase do campeonato. E também para ficar de olho nessas últimas rodadas aí, desse recorte, né, de Flamengo e de Palmeiras, os duelos da Libertadores, das semifinais, caso Palmeiras e Flamengo confirmem, né, as suas vagas para as semifinais da Libertadores, são ali mais ou menos na data do dia 19, 20, ali, nessa semana de 19 e 20 de outubro, que é também a data desses jogos de 29ª e 30ª rodada. O jogo, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, se o Palmeiras for para a semifinal da Libertadores, seria entre um jogo e outro, né? Então tem aí um cenário interessante para o Cruzeiro explorar. No caso do Flamengo, poderia encaixar mais com esse jogo contra o Fortaleza, né? E aí, quem sabe, talvez o Flamengo tendo um desgaste. O Racing, né? Foi o primeiro semifinalista da Libertadores, então já sabemos que se o Flamengo passar, ele vai enfrentar o Racing. Talvez um cenário aí de viagem, né? E aí tendo Fortaleza, um jogo no Nordeste, viagem não tão simples. É bom a gente ficar atento a isso mesmo. E é bom pro Cruzeiro, viu? Que é logo quando eles vão pegar, né, a gente aí no confronto direto, no meio dessa atenção dividida com Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa.
Rapaz. Tô até olhando os detalhes aqui. Cruzeiro e Flamengo jogam 6 partidas fora, apenas 2 em casa, e os dois têm a situação de ter um clássico fora, né? Então não é uma viagem, apesar de ser um jogo fora de casa dentro do próprio estado. O Palmeiras me parece o que tem a tabela mais acessível, tá? Honestamente aí, eu acho que contra o Vasco, apesar de ter dificuldade, eu acho que o Palmeiras ganha. Contra o Bahia, potencialmente um tropecinho. São Paulo também é um adversário chato para eles. Mas o Bragantino, eu não vejo a menor chance do Bragantino tirar ponto do Palmeiras. Mas sabe o jogo que não precisa jogar? Já tá 3-0 pro Palmeiras, assim, o jogo. Flamengo fora é No confronto Allianz? direto. Sim, o Bragantino contra o Palmeiras, ele sei lá, é igual garfinho de plástico, não machuca ninguém, sabe? O Bragantino é O uma coisa Bragantino impressionante. até no primeiro turno não perdeu para o Palmeiras, se eu não me engano, mas enfim, jogando no Allianz é complicado. O Palmeiras é o que tem mais confrontos em casa, né? Dentre os 3 que estão na briga pelo título. Ele tem 3 jogos em casa, isso tem um peso também. Só que aí eu olho muito para essa quantidade de jogos do Cruzeiro contra times da parte de baixo. Isso é um ponto que ajuda a equilibrar, né? Agora, para mim, não vou falar com certa folga, mas com uma certa clareza, o Flamengo é o que tem a sequência mais delicada. Às vezes, quando você chega pro final do campeonato, é pior você jogar com o time da parte de baixo da tabela, porque tá desesperado, tá tentando alguma coisa ali no final do campeonato para se salvar, mas nesse momento aqui também de desenho de campeonato para esporte, para Fortaleza, é até difícil imaginar que cheguem ali nos finalmente no Campeonato Brasileiro podendo escapar, né? É isso. Porque nesse momento não tem ninguém desenganado, né? Mesmo o Sport que tá ali em último lugar ganhou do Corinthians na última rodada. Então, assim, essa rodada ela vai ser bem, essa próxima. A sequência do Palmeiras também é uma sequência bem complicada. Acho que a sequência do Cruzeiro aí dentro das possibilidades ainda é um pouco mais acessível devido a enfrentar alguns times que estão na parte de baixo da tabela. Lembrando que não tem jogo fácil, principalmente aí nesse patamar que está, nessa pegada que está agora o Campeonato Brasileiro. Mas, né, o Palmeiras ele tem alguns jogos fora de casa bem complicados. O Bahia é um jogo bem complicado fora de casa. São Paulo é outro clássico e é fora de casa também, né? E tem o Flamengo, obviamente, que é o outro que está brigando pelo título com o próprio Palmeiras, que é fora de casa. Dentro de casa tem o Cruzeiro, que vai endurecer o jogo, obviamente. É o Red Bull Bragantino, acho que é vitória certa do Palmeiras, né? Futebol, né? Tem que esperar, porque futebol pode acontecer de tudo, mas também tem o Vasco também, que eu acho que é outro time aí que não deve oferecer muita dificuldade para o Palmeiras não, mas a sequência do Palmeiras também não é das melhores não, tá? A sequência do Cruzeiro, até para dar minha opinião aí também, deixa a opinião de vocês, deixa o dedo no like, a sequência do Cruzeiro é mais acessível, entretanto, futebol é jogado dentro de campo, né? Então bora que bora aí, continuar no nosso vídeo. A rodada 25 ela vai ser bem peculiar, porque os 3 jogando fora de casa, Cruzeiro contra o Vasco, Flamengo contra o Corinthians, Palmeiras contra o Bahia. Não tem nenhum dos 3 aí que você fala, não, esse aqui é um jogo tranquilo, né? Nenhum dos 3 vai ter facilidade, pelo menos imagino que não. E lembraram uma coisa aqui curiosa até sobre o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni que vai enfrentar o Flamengo daqui a 3 rodadas, na rodada 27. O Rogério Ceni perdeu todos os jogos que ele fez contra o Flamengo. Isso é uma coisa inacreditável. Ô, Rogério, tá na hora, hein, de arrumar pelo menos um empatezinho ali, né? Mas antes disso, nós temos muita coisa pela frente aí. Acho que vai dar certo. O Mauro Carvalho falou que o Cruzeiro joga 3 em casa também. Essa arte tá errada, caramba. Ô, Mauro, é porque o estádio do bairro Califórnia, oficialmente, ele não é nosso. Apesar de em 5 clássicos realizados lá, a gente ter vencido 3, né? Mas na documentação da prefeitura lá, ele é de outra propriedade. O Jonatas Henrique falou que tem sempre uma força oculta ajudando o Palmeiras. Esse é um fator que sempre embaralha um pouco as coisas, né? O fato como certos clubes são muito prejudicados, tipo nós, e outros raramente prejudicados pela arbitragem, né? Até beneficiados.
O que quebra na sequência do Cruzeiro aí, gente, eu acho que poderia ser um pouco mais favorável para o Cruzeiro, é o Cruzeiro iniciar essa sequência de 6 jogos aí, jogando 2 partidas fora de casa. Querendo ou não, por mais que o Vasco a gente imagine que seja um jogo acessível, vai ser muito difícil e o Cruzeiro, né, pode aí não vencer e pode perder ponto contra o Vasco. O jogo contra o Flamengo, né, todos nós sabemos a dificuldade que vai ser devido ao quanto o Flamengo é forte tanto fora de casa, ainda imagine dentro de casa. E aí, Flamengo e Palmeiras vai ter um jogo fora para iniciar e depois um outro jogo dentro de casa para se recuperar. O Cruzeiro não vai ter esse benefício. Entretanto, depois, na sequência do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter um jogo fácil, que é o jogo contra o Sport. E aí, quando eu digo jogo fácil, é um jogo mais acessível, não existe jogo fácil para o Brasil. Depois, um jogo muito difícil, que é um clássico contra o Atlético Mineiro fora de casa. Depois, um jogo acessível contra o Fortaleza dentro de casa e um jogo muito difícil contra o Palmeiras fora de casa. Então, assim, o que quebra na sequência do Cruzeiro é essa questão do Cruzeiro fazer 2 jogos fora de casa. Se não fosse isso, o Cruzeiro teria uma sequência ali, um jogo acessível e um jogo difícil, um jogo acessível e um jogo difícil. Então, o Cruzeiro aí, se ele caprichar nesses jogos aí, né, que o Cruzeiro vai fazer primeiro, que é contra Vasco e Flamengo, e pontuar, se possível nos dois, se não pelo menos vencer um deles, depois o Cruzeiro vai ter um jogo fácil, teoricamente, e um jogo difícil, o que pode propiciar aí para o Cruzeiro chegar no final desses 6 jogos com bastante ponto. Tomara que aconteça. Com uma frequência muito grande. Mas aí são coisas que a gente não pode controlar, meu caro. Então, vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos tentar buscar. O Thiago Michetti falou que ó, o Cruzeiro vai fazer 12 pontos, Flamengo 5 e Palmeiras 7. Acho que o Thiago está sendo um tanto quanto, assim, otimista ou pessimista, né? Tipo, que todo mundo vai cair muito o aproveitamento. Quantos pontos o Palmeiras vai fazer, Caio? O Palmeiras dificilmente não vai fazer mais de 7 pontos, né? De verdade, eu acho que tem aí um potencial de perder pontos contra São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, né? Para mim, vence o Bahia, o Vasco e o Bragantino, esses 3 jogos, 9 pontos, né? E já passou da casa dos 7. Acho que o empate contra o São Paulo 10, o empate também contra o Flamengo 11 e contra o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai ter um jogo mais difícil contra o Palmeiras fora do que contra o Flamengo fora, honestamente, viu? Se seguir as coisas do jeito que estão. Mas vou ficar aí com 12 pontos, Emerson. Vou pensar pelo menos no empate do Cruzeiro lá no Allianz. 12. Falar de Cruzeiro é difícil a sequência, questão de quantos pontos o Cruzeiro vai fazer, porque para mim, torcer para o Cruzeiro tem que ser tudo na hora, não tem como fazer uma projeção aqui do Cruzeiro. A sequência está aí cada um pode dar a sua opinião, eu não consigo. Eu prefiro jogo a jogo torcer aí para que o Cruzeiro conquiste os pontos e aí dentro das possibilidades da partida, se for possível vencer, vence, se for possível pontuar, pontua. Então, falar do Cruzeiro é difícil. Agora, falando de Flamengo e Palmeiras, a gente consegue fazer uma análise fria aí. Eu acho que o Flamengo ele perde ponto para o Corinthians, né? Que ele vai vindo a sequência aí de Libertadores, jogo contra o Estudiantes dificílimo, então ele perde ponto contra o Corinthians. O Cruzeiro vai ser encarado como uma final, então eu prefiro deixar aí em off aí a questão se ele perde ou se ele não perde ponto contra o Cruzeiro. Para mim, ele perde ponto contra o Bahia fora de casa e perde ponto contra o Botafogo fora de casa. E é possível que ele perca ponto também contra o Palmeiras dentro de casa, que aí vai ser um confronto gigantesco. Contra o Fortaleza, eu acho que dependendo da situação que o Fortaleza chegar, o Flamengo deve vencer o Fortaleza fora de casa. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras perde ponto para o Bahia fora de casa. O Palmeiras vence o Vasco, obviamente, dentro de casa. Eu acho que ele perde ponto para o São Paulo fora de casa. Ele ganha do Red Bull Bragantino, perde ponto para o Flamengo, obviamente. E aí, depender de como chegar contra o Cruzeiro, eu acho que o Palmeiras também tem grandes possibilidades de perder ponto contra o Cruzeiro. A sequência do Cruzeiro é difícil, como eu falei. Vamos torcer jogo a jogo aí, né, galera? Pontos. Tô contigo, na mesma aí. Jogar 12 pontos para Flamengo e para Palmeiras. E o Cruzeirão? E agora o Cruzeiro? Eu Cruzeiro e tava Vasco. No pensando caso, Vasco e Cruzeiro. O que vai ser? 3 pontos, 1 ponto, 3 0? pontos, 3 pontos. 3 3 pontos. pontos, 3 pontos. Cruzeiro e Flamengo. 1 Um pontinho? pontinho? 1 ponto. 4. Cruzeiro e Sport. 3 3 pontos. pontos. 3 pontos. Atlético e Cruzeiro.
Três 3 points. pontos. 10. Cruzeiro e Fortaleza. 3 3 points. pontos. Palmeiras e Cruzeiro. 1 Um ponto. ponto, né? Seguindo 14 aí, pontos. 14 points. É. Não, passar Seria invicto. interessante vencer pelo menos um dos confrontos diretos fora de casa, é claro. Mas aqui a gente tá indo numa linha mais racional, Cautela. né? Isso. De qualquer forma, seria um Cruzeiro pontuando mais do que Flamengo e Palmeiras, né? Pelo menos com 2 pontos a mais do que os dois nessa sequência. Eu vou ser sincero para vocês, tá? Eu não vejo o Cruzeiro pontuando tanto, não. Essa sequência do Cruzeiro é muito difícil. Eu acho que o Cruzeiro tem que se apegar aí aos jogos acessíveis, principalmente os jogos dentro de casa, que é contra Fortaleza e Sport. E aí os jogos fora de casa aí é o Cruzeiro fazer o que der para fazer aí dentro de um campeonato muito difícil. A gente falar que o Cruzeiro vai pontuar tanto aí com antecedência, sendo que nós temos dois jogos em sequência fora de casa contra Vasco e contra o Flamengo, depois um jogo dificílimo fora de casa contra o Atlético e outro jogo dificílimo contra o Palmeiras, eu não consigo ver o Cruzeiro pontuando tanto como a galera falou aí, não. Vamos jogar jogo, por isso que é difícil. Também não quero aqui falar, né, que o Cruzeiro não vai pontuar, né? Eu prefiro ter um pouco mais, como disse o Samuel Venâncio, de cautela e jogar jogo. Mas se a galera tá dizendo que o Cruzeiro vai pontuar tanto assim, Deus nos ouça. E aí a gente está colocando uma expectativa que ela é otimista, né? Analisando que contra o resto o Cruzeiro vai ganhar todas, e contra os times que estão na briga contra ele, a gente vai empatar fora. Se a gente faz 14 pontos nessa sequência de 18, eu acho que seria um aproveitamento espetacular. Por mais que, mas se tivesse ganhado do Flamengo, se tivesse. Gente, é o que é, né? Você enfrentar o Flamengo, somar 4 pontos, Palmeiras somar 4 pontos, você deu bom. O negócio é não vacilar igual a gente vacilou contra Ceará e Santos, principalmente, né? Esses foram os resultados que mais nos doem aí dessa sequência. Mas é isso, se o Cruzeiro mantiver esse pique da remada e passar invicto com 4 vitórias nessa sequência aí, mesmo que seja algum resultado diferente, tipo, empata com o Atlético e ganha de um Flamengo ou de um Palmeiras. Se a gente passa com 4 vitórias e 2 empates, eu acho que é um desempenho espetacular. Acho que o Flamengo vai dar uma tropeçadinha ou outra. E o Palmeiras também, tá? Não vejo ninguém somando assim. Vocês colocaram 12 pontos. 12 pontos eu acho bem realista também. Não vejo ninguém aí fazendo 18 pontos. Concordo demais, concordo demais. Não vejo ninguém pontuando tanto, inclusive o Cruzeiro. Gente, eu acho que essa sequência aí, o campeonato colocou tanto o Cruzeiro quanto o Flamengo quanto o Palmeiras em uma situação meio que complicada dentro do campeonato, né? Eu acho que os três times vão pontuar pouco. Eu acho que a pontuação, quando nós formos fazer uma análise aí desses últimos 6 jogos aí, levando em consideração todos, né, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, vai ser um nível bem baixo de pontuação. São jogos dificílimos, gente. São jogos muito. Tem clássicos envolvidos no meio, tem outras competições também envolvidas no meio, né? Então, assim, tem sequência difícil que é o Cruzeiro nesse ano com 2 jogos fora de casa. Então, assim, eu não vejo, eu concordo demais com o Carabujo aí, eu não vejo nenhum deles, né? Na verdade, eles colocaram Flamengo e Palmeiras, que eu acho também que não vão pontuar tanto, mas eu coloco o Cruzeiro também no bolo. Eu acho que essa sequência é muito difícil. Eu acho que os três aí vão pontuar pouco. O nível de pontuação para os três times nessa sequência aí de 6 jogos, né? Eu acho que vai ser baixo para os três. Mas vamos aguardar. Se alguém fizer 18 pontos, desponta para o título, né? Porque assim, Aí entrega a taça, né? Com certeza. aí no, E no eu caso do vejo. Cruzeiro. Pode falar. Sim, a gente espera que seja o Cruzeiro. E eu vejo muita gente assim, né? Pessoal do chat aí, tem gente que fica assim, calma, peraí, vocês projetaram da outra vez aí 12 pontos em 12 pontos e não foi assim. Peraí, ninguém vai. Lembrando, né, galera, desculpa aí, que é importantíssimo a gente lembrar que o Cruzeiro, com relação ao Palmeiras, são 2 jogos a menos. Ao final dessas 6 partidas aí, mesmo o Cruzeiro tendo um aproveitamento maior, no caso aí que o Palmeiras, o Cruzeiro ainda pode ficar atrás, porque o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Obviamente que a gente tem que se preocupar com a sequência que é essa de 6 jogos, esquecer o que tem para trás, né, que são os jogos aí do Palmeiras a menos que o Cruzeiro, mas ainda que o Cruzeiro consiga uma sequência melhor aí que Palmeiras e Flamengo, pode ser que o Cruzeiro ainda não fique aí tranquilo no campeonato e talvez nem fique à frente.
né? Mas é importante dentro dessa sequência aí, eu vejo a sequência do Cruzeiro um pouco mais fácil aí, né? Ligeiramente mais fácil. O Cruzeiro talvez tire proveito, porque Flamengo e Palmeiras estão envolvidos com Libertadores, né? O Palmeiras praticamente classificado, então vai ter que continuar suas atenções mantidas aí, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. O Flamengo também está envolvido com Libertadores. Eu quero que o Flamengo passe para o Flamengo continuar envolvido em duas competições. O Cruzeiro só vai jogar a Copa do Brasil aí depois do Campeonato Brasileiro. Então, sim, pô, é importante aí esses times continuarem na Libertadores, né, para facilitar um pouco o Cruzeiro aí, se Deus quiser, obviamente. Mas essa questão do Cruzeiro ter jogos a mais que Palmeiras e Flamengo, pode ser que depois esses seis jogos aí não seja o suficiente para o Cruzeiro estar na liderança. Mas vamos torcer para que seja o suficiente. Perder mais? Assim, não é porque é o Cruzeiro que a gente está falando isso, não. Porque a gente não está colocando Palmeiras e Flamengo também para perder nenhum jogo. Então, assim, dentro ali dessa projeção, tá coerente porque são times que vêm numa sequência muito boa e são os times que justamente não têm perdido jogos aí há um tempo, né? Então faz sentido que, olhando para esses confrontos, a gente continue projetando vitórias. É muito difícil projetar uma derrota para qualquer um dos três agora, olhando esses confrontos aqui. Ao término dessa sequência para os três, se acontecer o que a gente tentou colocar aqui como previsão, não vai ser nenhum absurdo, né? Ninguém vai tomar um susto. Nossa, o Cruzeiro fez 14 pontos. Nossa, Flamengo e Palmeiras fizeram 12. Não tem susto. Acho que está tudo dentro aí de uma realidade, pelo menos, de como as coisas estão acontecendo hoje dentro do Brasileirão. Exatamente. E não tem. Dá para fazer essa escalada aí, gente? Assim, Palmeiras mais fácil, Flamengo mais difícil. Para mim é um pouco mais claro que o Flamengo tem a sequência mais difícil. Acho que o Palmeiras tem aí um cenário melhor do que o Flamengo, só não sei se é melhor do que em relação ao Cruzeiro por conta da quantidade de confrontos que o Cruzeiro vai ter contra times que estão na parte de baixo. Só que, por outro lado, o Palmeiras tem aí mais jogos em casa, né? Ainda Na acho teoria, uma sequência menos difícil do que o Palmeiras, viu? Para ser sincero. O Flamengo tem a sequência mais delicada, depois colocaria Palmeiras e aí, por último, Cruzeiro. tudo é na teoria, né, que a gente está falando, óbvio. Mas acho que na teoria a sequência do Cruzeiro é menos difícil do que em comparação ao Flamengo e Palmeiras, mesmo como disse o Caio. E o Flamengo, pelo fator jogos fora de casa, acho que a gente pode considerar assim dessa forma, mas o Palmeiras também é enjoado por ter clássico, por ter os dois ali que estão brigando pelo título. Não, deu 14, Samuca. Foi 14 do Cruzeiro, 12 do Flamengo, 12 do Palmeiras. Eu tava fazendo graça. 14 nós ganhamos 4 e empatamos 2 confrontos? Isso. Exatamente. Não, deixa eu fazer meu cálculo aqui. Eu vou fazer 12. 12 pro Cruzeiro. E deles? Deles. Nossa Deus, vai. Flamengo vai ter uma sequência pesada, pontuação baixa. Não, deixa eu fazer aqui. 1 contra o Corinthians, 1 contra o Cruzeiro, 2. Ganhou do Bahia, 5. Galera, 12 pontos para o Cruzeiro, e assim, é muito ponto nessa sequência. Então, não estou secando o Cruzeiro aqui, não, mas nós pegamos ali a sequência do Cruzeiro ali, por exemplo, um jogo contra o Sport, o Cruzeiro pode pontuar 3 pontos, o jogo contra o Fortaleza, o Cruzeiro pode pontuar aqui em casa 6 pontos. Aí o Cruzeiro teria que pontuar aí, né, mais 6 pontos. Aí teria que vencer, no caso aí, talvez o Vasco na próxima rodada e talvez o Atlético Mineiro ou o Flamengo, né, ou até o próprio Palmeiras, então, assim, é muito difícil, gente. É muito difícil, a sequência é pesadíssima e a gente falar em 12 pontos é complicado. Mas, né, vamos torcer para que isso aconteça. Ganhou do Botafogo, 8.
12. Eu falei quanto do Cruzeiro? 12 também. Então 12. 12 pro Flamengo. Palmeiras. Empatou com o Bahia. Ganhou do Vasco, 4. Perdeu pro São Paulo. Ganhou do Red Bull, 7. Empatou pro Flamengo, 8. Empatou com o Cruzeiro, 9. Bom, eu tô achando que o Palmeiras vai perder pro São Paulo também. Eu tô olhando pro São Paulo com uma esperança aí, professor Hernan Crespo. Vai lá, viu? Achando que vai dar uma gracinha aí, mas seria uma baixa de pontuação média, né? Concordo com o Samuel Venâncio. Eu acho que esse é o nível de pontuação do Palmeiras, né? Diante dos jogos difíceis. Mas se o Palmeiras vai fazer só 9 pontos, pode contar aí que o Flamengo também vai fazer 9 pontos, talvez para menos, tá? E aí a pontuação do Cruzeiro também não vai ser muito alta, não, tá, gente? Esses times têm ido muito bem, têm feito algo muito acima da média. Em algum momento é esperado que eles tenham uma queda de produção, né? Tomara que o Cruzeiro consiga manter essa sequência de vitórias aí. Flamengo e Palmeiras já tropecem nessa rodada agora e a gente ganha para o pessoal já ficar mais preocupado com aqui para ficar um pouco melhor de se entender. O Cruzeiro está entre os times que mais subiu o seu valor de mercado na janela de transferências. Aí vocês podem ver que é uma lista dominada por clubes lá do Golfo, como diria Leonardo Jardim, do mundo árabe, Al Qadisiyah, Neom, Al Rayyan, Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad, Al Wasl. Tem o Cruzeiro do nada ali, o primeiro não. Aí, galera, já é uma parte muito legal, né, desse vídeo aí que a gente está vendo, né, que a gente está reagindo no caso, que é a valorização que o Cruzeiro teve aí após aí o Leonardo Jardim colocar esse time nos eixos. Não só valorização com relação à contratação, mas né, o complemento aí de o Cruzeiro ter feito algumas contratações, estar bem nos campeonatos e alguns jogadores, principalmente, estar numa fase de crescimento sensacional e outros já consolidados se destacando, como o Caio Jorge, isso aí tudo valoriza muito o Cruzeiro. E querendo ou não, o Cruzeiro é o destaque do futebol brasileiro até o momento, a gente, apesar que o Cruzeiro não está na Libertadores, né? É um time que está aí ainda se montando, mas o Cruzeiro é o destaque do futebol brasileiro, é o que chama mais atenção no momento. Então, assim, o Cruzeiro já recebendo alguma sondagem por alguns jogadores, Caio Jorge sendo sondado, Kaique também sendo sondado. Então, assim, essa valorização é normal, mas muito importante aí esse gráfico a gente entender como está sendo bem feito o trabalho do Cruzeiro. Não árabe, e aí América do México e Los Angeles FC. Qual que é a lógica disso aqui? Através da última janela de transferências do meio do ano, são os clubes que mais conseguiram aumentar o seu valor de mercado na janela de transferências pelas contratações que fizeram, né? E no caso do Cruzeiro, especialmente, foi o 8º time aí com a maior valorização. O clube era, né, o segundo levantamento, custava 97,4 milhões de euros, que dá 613 milhões de reais, e a partir das movimentações no mercado, o valor do Cruzeiro passou para 125 milhões de euros, ou seja, 786 milhões, uma valorização aí na casa de 27 milhões de euros, que deu 173 milhões de reais. E aí eu pergunto para vocês assim, né? Por que vocês acham que teve essa valorização tão grande no elenco do Cruzeiro? Porque nós não gastamos esse dinheiro todo, né? E por que se valorizou tanto? É um pouco do trabalho do Jardim também, que potencializou outros jogadores? E isso tudo de clubes fora da Europa, tá? Não tá contando os europeus na última janela, não, só para deixar claro para todo mundo. Mas tem aí gastos relevantes, né? Eu acho que principalmente quando se diz a respeito do Kenny Arroyo, foi um gasto considerável do Cruzeiro. Não foi um Cruzeiro que derramou dinheiro na última janela, mas quando teve que gastar, fez isso, né? E fez isso também com outros jogadores aí de maneira mais comedida. Mas assim, temos que pensar que, por exemplo, na última janela, o Cruzeiro conseguiu 2 jogadores que recentemente estavam em suas seleções, né? O Kenny Arroyo e o Sinisterra. Isso potencializa esse valor de mercado. O Sinisterra, inclusive, vindo da Premier League. Mas eu acho que também tem muito esse trabalho do Leonardo Jardim, de fazer com que jogadores possam render melhor e naturalmente possam se valorizar mais. Tanto que o Cruzeiro tem aí vários jogadores, não só
dentro da seleção do Campeonato Brasileiro, mas na mira da própria seleção brasileira, né? Indo à seleção, como no caso de Fabrício Bruno e também de Caio Jorge. Então é um conjunto de fatores, mas no geral muito legal. A gente vê o Cruzeiro nessa lista, como o Arthur destacou bem, sendo o único clube brasileiro dentre todos aí, o que mostra que o Cruzeiro tem um elenco forte e tem também uma capacidade no mercado de atrair jogadores relevantes, né? De ser uma grande vitrine. E a gente ansiava muito por isso, né? O Cruzeiro perdeu um pouco dessa questão nos últimos anos pelos diversos fatores, mas está retomando isso. E aí eu acho que essa métrica aí de mal valorização do elenco na janela ilustra muito bem essa situação. E o trabalho de buscar jovens jogadores também, né? Porque a gente fala de valor de mercado, isso pode não querer dizer muita coisa, mas geralmente jogadores jovens que têm o maior valor de mercado, né? O Alquadizi aí foi buscar lá o Reteg lá na Itália, o Neon, que está aí na lista também, é um clube mais jovem, né? Tava na segunda divisão da Arábia Saudita e agora subiu lá para a Saudi Pro League, então por isso que valorizou muito, chamou muita atenção, mas o Cruzeiro irá atrás desse tipo de jogador. O Cauã Moraes tem um ótimo valor de mercado, o Caio Jorge vem subindo seu valor de mercado, o Sinisterra também tem um ótimo valor de mercado, o Kenny Arroio nem se fala, então muito interessante aí o elenco do Cruzeiro mudando sua cara, né? Então tá aí, galera. Tá aí, corrida pelo título, vídeo sensacional. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal, que é sempre importante. E deu pra gente analisar aí essa sequência dos 6 jogos aí seguintes para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras aí. Flamengo, Palmeiras ainda envolvido com Libertadores. Cruzeiro só vai jogar na Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, mas deu aí pra gente dar uma olhada legal, bacana e dar uma analisada muito top. Créditos aí, né, ao canal Samuca TV aí, com esse vídeo sensacional que analisou muito bem aí os 3 times e a sequência dos 6 jogos. Tamo junto, bora que bora, daqui a pouco tem mais conteúdo para vocês, então se inscreva no canal, ative o sininho para vocês serem notificados. Valeu, brigadão, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera, tamo junto.